Às vezes, a gente planta, planta, planta e não colhe o que plantou. Trabalha, trabalha, trabalha e não vê o resultado. Dorme tarde, acorda cedo e não vê o resultado. A nossa vida não prospera. Por quê? Aí a gente quer culpar os outros. Mas olha que Deus falou para Caim. Porque você derramou sangue do seu irmão, a terra é maldita, Caim. Quando você plantar, você não vai colher. E olha o que a Bíblia diz em 1ª carta de João 3,15. Aquele que fala mal do seu irmão é homicida e não tem nele a vida eterna, não tem nele a bênção de Deus. Sabe, muitas pessoas têm cometido esse pecado, o pecado do Lashon Hará, que nada mais significa língua maligna, língua do diabo. O judeu, eles evitam esse pecado porque o primeiro que cometeu esse pecado foi Lúcifer, falando mal de Deus. Miriam pegou lepra porque falou mal de Moisés. José passou por toda aquela luta que ele passou, porque ele falou mal dos irmãos para o pai dele. Saul perdeu a batalha porque falou mal de Davi para as pessoas. Então o pecado do Lashon Hará é um pecado muito evitado pelos judeus. E você pode ver, você não vai encontrar no mundo afora um judeu miserável. Você não vai encontrar um judeu falido, você vai encontrar um judeu abençoado. Por quê? Porque eles plantam e eles colhem. Tudo que eles fazem tem a bênção. Mas nós também temos a bênção. A Bíblia diz que quem é de Jesus é herdeiro das bênçãos de Abraão. Então, qual o problema? Qual a diferença do judeu para mim? É porque ele respeita uma palavra que eu não respeito. E ele colhe por respeitar, e eu não colho por respeitar. Por exemplo, um rabino que ia da igreja à casa dele, no meio do caminho tinha uma quitanda, e ele pegava com o dono da quitanda, ele combinou, vou te pagar 30 maçãs no final do mês, mas eu pego uma por dia. Quando eu vim do almoço, eu pego e vou. E tudo bem. Um funcionário da quitanda não sabia de nada, era membro da sinagoga do rabino, só viu o rabino pegar a maçã. E aí falou com a mulher dele, ó, o rabino tá roubando maçã. Aí a mulher falou com a costureira, que falou com a manicure, que falou com não sei quem, daqui a pouco sabe o que aconteceu? Aquela igreja ficou vazia. E o rabino foi perguntar, por que a igreja está vazia? E aí o rapaz falou, é porque tem o fulano lá na quitanda que está falando que o senhor está roubando maçã, e todo mundo saiu da igreja por causa do senhor. E aí o rabino chamou o rapaz, você não sabe do meu combinado? Não, não sei, o que eu faço para reparar o meu pecado do Lashon Hará? O rabino falou assim, você vai pegar um travesseiro de pena, vai num penhasco muito alto, quando bater o vento, solta para que as penas voem. E ele fez isso, voltou com o saco vazio, e agora, rabino? O rabino falou, agora volta e pega as penas. Ele falou, é impossível, não tem como pegar as penas. E o rabino falou para ele assim, assim é o pecado do Lashon Hará. Ele tem perdão, mas as consequências são irreparáveis. Por isso que você vê, às vezes, uma igreja esvaziar por causa de uma pessoa que cometeu o pecado do Lashon Hará. Ou seja, uma língua maligna que falou mal de uma outra pessoa. Por isso que você vê grandes amigos se separando por causa de uma língua maligna. Por isso que você vê pessoas que tinham tudo para ser sucesso, famílias que tinham tudo para ser estruturadas e se dividir. Por quê? Porque alguém cometeu o pecado do Lashon Hará. Lashon Hará, língua maligna. E a Bíblia diz, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer plantar? Você quer colher? Você quer que tudo que você colocar a mão, a bênção de Deus faça com que prospere? Então evite o pecado do Lashon Hará. Fuja desse pecado. Se está certo ou está errado, isso é problema dele com Deus. Você guarda a sua boca. Davi falou assim, Senhor, coloca um guarda na minha boca para eu não pecar contra ti. Então guarda a tua língua. Guarda a tua língua. Aquele que fala mal do seu irmão é homicida e não tem nele a vida eterna. Tem em você a bênção de Deus guardando a sua língua. Se você for uma pessoa inteligente, você vai guardar esse conselho no seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus.